Dos primeiros rabiscos até a vida profissional, ele sempre está presente. E não é porque a tecnologia, as telas chegaram que o papel perdeu a sua importância. E é sobre isso que a gente vai falar no entrevista de hoje. E a minha convidada é Lorena Depisol, que é empresária do ramo gráfico. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Dani. Eu te agradeço o convite, é uma honra estar aqui falando um pouquinho do meu universo, que é desde criança, né? Lorena, olha, o primeiro contato que a S hoje teve com você, com o seu negócio, foi no período da pandemia, onde tudo ficou muito confuso, muito inesperado, a gente não sabia o que viria a acontecer, então as dificuldades que com certeza no mercado já existiam, acabaram se potencializando. Mas, ao mesmo tempo, que tudo era amedrontador, também foi um divisor de águas nas empresas. Com vocês também foi assim. Mesma coisa, Dani. O papel ele já vem tendo mudanças drásticas no cotidiano desde a época que a informática começou a ser familiarizada, né? Desde a época que você agora tem uma impressorinha dentro de casa e não necessita mais da gráfica como você utilizava antigamente. Então, a indústria gráfica ela vem fazendo esse movimento de se transformar ao longo da época e a pandemia só acelerou isso. Né? A Ingrau, que é uma empresa familiar, da qual eu faço parte, ela fez 31 anos, dia 14 de janeiro agora, e desde que meu pai fundou, e alguns anos depois o meu tio entrou como sócio, desde que eles fundaram que a gente vê essa mudança. Antigamente a gente produzia mais blocos, mais papelaria, mais recentemente a gente investiu numa indústria de papelão, por entender que a embalagem é a porta da vez junto da comunicação visual. Então, o mercado gráfico e todas as indústrias estão vindo num processo de transformação. E eu ia falar justamente essa transformação, mesmo em meio à pandemia, foi tão importante para vocês, né? Sim. Porque foram os novos investimentos das novas tecnologias e avançou. Sim. E não só investimento em produção, mas também na forma como se comunicar com o cliente. Porque, antigamente, a gente tinha um escritório aqui em Vitória, até aqui em Jardim Camburi mesmo, que a gente atendia o cliente fisicamente. E, na pandemia, a gente se viu mudando totalmente Obrigada a a forma fazer de a mudança. atendimento, né? Telefone, WhatsApp, e-mail, loja online de compra. E, atualmente, metade do meu comercial está fora do estado, para você ter uma ideia. Então, eu tenho pessoas home office vendendo para a Ingrau, não estando em Ibiraçu ou em qualquer lugar do Espírito Santo. Ou seja, uma expansão que Sim. foi a partir da crise, criou-se, né? Exato. E eu acho interessante a gente falar, porque você falou das embalagens, né? Hoje é o maior nicho de vocês na impressão? A Ingrau, ela se focou em pequena e média tiragem. Então, quando a gente fala pequena e média tiragem, a gente tem tecnologia tanto para quantidades menores de cartão de visita, de papelaria, de brindes, quanto para embalagens. Né? Então, hoje a embalagem representa 33% do nosso faturamento, mas a gente vê um crescimento ano a ano bem maior do que os outros nichos de mercado. A gente não deixou de fabricar o que a gente já fabricava, a gente só ampliou esse mercado por enxergar a oportunidade. Agora, Lorena, estamos em 2024, ano de eleição. E, assim, ainda se usa, e é importante, porque tem para muitas pessoas, os santinhos são fundamentais. Isso impacta para o mercado gráfico, porque além da sua empresa, você também não sei se continua como dirigente do sindicato ou de uma associação de gráficas, como é que é o nome da entidade? Atualmente eu estou vice-presidente do Sindicato da Indústria Gráfica do Espírito Santo e participo como diretora também da ABGRAF, que é a Associação Brasileira da Indústria Gráfica. Impacta. A gente vê nos anos pares, que são anos de eleição, um aumento maior de faturamento das indústrias, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que o mercado está se mudando e as indústrias estão precisando fazer essa movimentação junto. A gente até participou de um congresso no final do ano passado, com o Graf, e que justamente uma das palestras era sobre inovação. Então, a inovação ela é infinita. Desde a época que Gutenberg inventou as máquinas de imprimir, a gente vê máquinas, né, expandindo, aumentando tecnologia. Então, hoje, por exemplo, a gente tem máquinas dentro do parque gráfico
com câmeras que lê a posição do impresso, que centralizam o arquivo de corte para já imprimir automaticamente, sem setup humano. Ou câmeras que regulam a cor para o impressor para acelerar o prazo inicial de produção, acelerar o setup de produção. Então, essas machine learning elas já vêm sendo implementadas na indústria gráfica. O que a gente enxerga de mais interessante para o segmento, e que é muito discutido na associação, é a parte administrativa, né? Porque hoje, se você controla o seu contas a receber numa tabela de Excel e você passa para um software mais automatizado, você está inovando para você. Né? E quais as inovações que o mercado gráfico pode assimilar, tanto na criação de layout, por exemplo, com o ChatGPT, com essas IAs que estão chegando para automatizar imagens e texto, quanto para Power BIs e Big Data para você ter informações e acelerar a produtividade dentro do Parque Fabril. Você falou várias expressões que aí eu consigo entender. Sim. Algumas pessoas que estão aqui nos assistindo conseguem entender, mas é uma empresa familiar. E você Sim. falou, meu pai fundou lá atrás. Uhum. Essa questão de gerações impacta muito nesse desenvolvimento todo? Dani, eu acho que impacta. Porque eu acho que o sangue jovem, os novos, eles vêm com algumas vivências de mercado, até de fora da indústria gráfica, né? Quando a gente implantou o primeiro funil de vendas lá em 2018, 2019, eu estava me inspirando em startup e não na indústria gráfica em si. Então, essas mudanças, elas vêm... claro, da confiança que a primeira geração dá na sua capacidade de transformar, mas também daquele brilhinho do olho da segunda, terceira geração assumir aquela ideia inicial que foi fundada anos atrás, né? Então, os maiores desafios hoje de uma empresa familiar é justamente a sucessão. E como que vai se moldar. O meu pai está fazendo 64 para 65 anos, novo, ele ainda tem muito chão para tocar a empresa, mas a gente já sinaliza algumas movimentações comigo no comercial e marketing, com meu primo na produção. Ele é resistente, seu pai? Não, mudanças? Pelo contrário. Ele fala que ele quer tirar férias. Ai, que bom, que bom. Isso é muito bom, porque tem um choque de geração, porque... tem o conservadorismo. Deus até aqui, né? Aquele receio de... E se a gente der esse passo e não for legal e o mercado... Mas, ao mesmo tempo, ter essas pessoas a quem ele possa confiar e entregar esse bastão com segurança faz com que o negócio, de fato... siga, né? E, na verdade, é essencial a presença dele atualmente, porque eu ainda tenho aquele defeitozinho de querer acelerar, de querer, vamos fazer tudo ao mesmo tempo. E, às vezes, ele, não, uma escadinha de cada vez, vamos, né, devagar e mais crescendo. Eu tô mais pro seu pai do que pra você. A gente falou, eu comentei sobre o ano de eleição e entrei na questão dos santinhos e de como isso pode impactar o mercado. Você sente que a expectativa do mercado gráfico para 2024 é positiva? Não só pela questão eleição política, porque tem a questão política, mas também pelo que se consome do mercado gráfico. Sim. Na verdade, o mercado gráfico ele precisa se adaptar, e ele está se adaptando. Por exemplo, o santinho, eu acredito que vai vir muito mais santinho com QR Codes, por exemplo, do que aquele santinho escrito, só a introdução do político. E só atrás só aqueles números, exatamente. Vote aqui, Então, a indústria gráfica ela está fazendo essa movimentação de vamos colocar tecnologia, vamos colocar QR Code, vamos colocar investimento para se comunicar, para o papel ser talvez o ponto de apresentação, mas ele ter como, por exemplo, medir de qual bairro acessou, de qual IP acessou, de qual localidade, qual que está sendo a movimentação desse santinho no mercado, né? E empresas de eventos para grandes empresas como Coca-Cola, empresas que fazem ações promocionais para grandes empresas já estão usando isso. Então, se você faz uma ação promocional dentro de um shopping de São Paulo, o QR Code que você está acessando, o cara já captou alguma informação sua, já pegou de qual shopping que já pegou como que vai acessar isso. Então, cada vez mais a indústria gráfica tem que estar colada com essas tecnologias para
continuar imprimindo papel. É como eu falei no início, né? O papel não perde o seu papel. Sim, você só adapta. E ele faz essa conexão, porque tem, né, os políticos, né, pessoas mais antigas, de mais idade mesmo, que estão ainda, que vão disputar, para eles, eles nem têm noção. Mas Sim. quando você pode mostrar para ele quem é o eleitor dele de fato, porque foi que se conectou através daquele QR Code, faz com que se abra mais a cabeça da importância do trabalho, enfim. Que legal, eu achei isso bárbaro. Agora, Lorena, eu estava olhando o site da empresa de vocês e vi a preocupação com o compromisso ESG. Sim. Conta aqui pra gente, quem está nos assistindo, o impacto positivo que a Ingrau pode provocar na sociedade. Tá. Na parte de reciclagem, nós fomos a primeira indústria da América Latina a não utilizar produto químico na gravação de matriz de impressão. O que é isso? A gente que fez jornalismo, publicidade, a gente sabe que para revelar uma foto a gente usava antigamente revelador, fixador e água. E o processo gráfico, até 20 anos atrás, ainda era assim. A gente foi a primeira indústria que trouxe a tecnologia da Alemanha que não utiliza revelador, fixador e água na fabricação dessa matriz, dessa revelação que a gente precisa fazer. Então, a tecnologia ela grava a imagem com laser numa película de alumínio e essa película é revelada dentro da máquina de impressão e não mais como uma fotografia. Né? Então, a gente iniciou nesse ponto de eliminar produtos químicos até a parte de reciclagem mesmo. Papel, papelão, alumínio, todos os insumos que são... que sobram da produção final, eles são desencadeados ou para reciclagem ou para a coleta certa. Né? A única coisa que vai mesmo para a coleta do município é lixo de banheiro, lixo de cozinha dentro da indústria. Todo o resto é orgânico, mas todo o resto é aproveitado. Né? Então, essa parte ambiental é uma preocupação nossa, de utilizar tintas à base d'água, de não utilizar produtos solventes agressivos. A nossa impressão, por exemplo, de comunicação visual é toda numa tecnologia látex, que não utiliza tinta UV. Então, tem toda essa parte ambiental. Na parte da comunidade, a gente auxilia algumas empresas, né, e associações com doação de cadernos ou até mesmo doando parte do nosso papelão e papel para a reciclagem dessas associações. E a gente faz parcerias, por exemplo, que a gente fez agora com a Fricote. A gente imprimiu cartazes com a arte da Fricote e nas lojas da Fricote as pessoas trocavam o cartaz por 1 quilo de alimento não perecível para doação. Então, a gente tem essa preocupação de deixar uma marca na sociedade que a gente está inserida. Aí eu quero aproveitar, a gente vai caminhando para o final, mas eu quero aproveitar os exemplos que a Lorena deu, porque ESG, para traduzir no popular mais tranquilo, é o impacto positivo. Então, já separar o lixo, né, o que puder. Nada é lixo, na verdade, né? Resíduo. Nada é lixo. O que não serve para você pode servir para alguém. É só pesquisar e não é difícil, né? Porque hoje você joga na internet e você já acha de tudo. E isso empresas grandes, empresas pequenas e pessoas, né? Pessoas físicas dentro da nossa própria casa, a gente pode fazer isso. Só dessa separação já é um ganho enorme para a sociedade, para o meio ambiente, enfim. Agora, como eu falei, a gente está caminhando para o final, mas 31 anos no mercado capixaba. Nessa história tem muita caminhada e eu queria saber quais foram os maiores desafios e foram muitas premiações, foram reconhecimentos, mas qual é o legado, de fato, da Ingrau e o que vocês querem daqui para frente? Então, a Ingrau, ela lançou agora em 2024 o Futurain, né? Porque a gente entende que Indie Ingrau, mais Indie inovação, Indie de coisas legais, coisas para cima. A gente entende que o futuro da indústria gráfica, ele é antigo, mas ele só está começando, né? Justamente porque tem muita estrada pela frente, tem muito mercado. O ponto mais difícil, voltando lá, eu acho que foi em 2009. 2009? 2009. Janeiro de 2009, nós tivemos uma enchente em Ibiraçu, muito feia, e nós ficamos 30 dias de produção parada, porque foi 70 centímetros de água na produção.
Então, aquilo foi acho que uma força muito grande, mostrou quanto nós somos fortes, de reerguer, de esperar a placa chegar do Japão, de reestruturar tudo e, ao mesmo tempo, tentar atender o cliente da melhor forma possível. Eu tive máquinas que demorou uns 40 dias para voltar, né? Então, eu acho que isso mostrou como a família é forte em se agarrar e mostrar como que a gente consegue resolver obstáculos, né? A pandemia também não foi diferente. A gente estava trazendo uma indústria de papelão da China. Fechamos o contrato em novembro de 2019. Em março de 2020, a pandemia entrou. A gente com pedido colocado na China e com máquina chegando no meio de uma pandemia, né? Então, isso com um investimento de 6 milhões. Então, isso mostrou também... Na hora que estava todo mundo segurando... Na hora que estava todo mundo segurando, eu já tinha uma dívida de 6 milhões para tocar. Então, isso mostrou também muita força de vontade da gente não medir esforços para se adaptar e tocar a Ingrau como a gente toca hoje. Então, a gente vive a Ingrau num eterno MVP. A gente vive testando, aprendendo, corrigindo e continuando. E eu entendo que indústria, para ficar, tem que ser assim. Você não pode parar de entender o cliente, de entender o mercado e continuar, né, se adaptando às necessidades, né? Eu tenho dito muito isso aqui na empresa e nas minhas conversas na vida pessoal também, que a gente precisa planejar para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Isso. Porém, reavaliar a rota faz parte de todo esse processo. Uhum. E aí eu quero fazer um comparativo para a gente encerrar, que 2009 e 2020, tudo bem que foram situações completamente diferentes, sim, e medos completamente diferentes, inesperados completamente diferentes, mas talvez em 2020 vocês já estavam cascudos. Do tipo, a gente vai conseguir. A empresa praticamente fechou durante um período e a gente está aqui, uhum, então vamos longo. E você falou de 6 milhões, né? 6 milhões para a Ingrau, que é uma indústria, uhum, é muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas tem gente que está começando agora, que está nos assistindo, a gente fala muito, sim, com pequenos empresários, com micro e pequenos empresários, e às vezes os 6 milhões aqui, 6 mil, às vezes até 600 para quem está começando. É um grande rombo, mas é possível. É possível e com muita análise, né? Hoje o nosso investimento não está mais em equipamento, mas está em software, né? Então, o 2024 é a mudança de automação. Automatizar atendimento, automatizar a logística, automatizar controles, tudo isso para fazer rodar mais rápido, né? Com pessoas capacitadas, mas pessoas chaves, e não pessoas só para apertar botão, né? Como normalmente o processo caminha. E com qualidade, sem perder a qualidade. Sempre. Lorena, muito obrigada por estar aqui. Que seja 2024 de muito sucesso, muito trabalho, mas muito reconhecimento, né? Mais premiações, mais reconhecimento, e que você, com a liderança na sua família, de forma líder, consiga impactar principalmente para dentro, que todos os colaboradores ganhem essa força para que o negócio vá adiante. Sim, mas a gente não faz nada sozinho, não. Exatamente. Se não tiver os colaboradores, se não tiver uma equipe engajada, tudo que a gente planeja não sai do papel. Tá vendo? Eu acho que essa que é a melhor mensagem que fica pra gente, né? Nós não fazemos nada sozinho, tem que se preparar. As dificuldades vêm, às vezes elas vêm de forma como um tsunami, como uma pandemia, mas é possível dar a volta por cima. Com essa mensagem eu agradeço a sua participação, te espero terça-feira que vem, mais uma entrevista. Lorena, obrigada. Obrigada. E até a próxima.